Boa tarde, podemos voltar, 13 horas. Agora vamos ter um painel que fala exatamente como terminamos a primeira parte, quando nós falamos em entender os limites. O nosso painel agora chama-se Cadeia de Cosméticos e Limites Planetários. Será moderado pelo Rodrigo de Próspero, da União para o Biocomércio Ético. Teremos o grande prazer de receber Fabiana Munhoz, da L'Oréal, Érica Pereira, da Beraca, e a Mariana Dória, que já faz parte do Green Rio, está aqui também novamente conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só estou aqui para dar as boas-vindas para vocês, porque quem vai tocar esse painel, que promete ser super interessante, é o Rodrigo. Rodrigo, você agora é o dono da bola, sucesso, eu vou ficar de espectadora. Parabéns e bem-vindo a todos. Vamos em frente. Vou te chamar de Bia, então. Muito obrigado, Bia, claro. Obrigado. Viu? É um prazer estar aqui representando a UEBT e obrigado pelo convite em moderar essa mesa. Acho que vai ser muito interessante. Eu estive acompanhando as últimas apresentações, muito interessantes sobre conservação do solo. Achei bastante pertinente, inclusive, a forma como terminou a última apresentação com essa questão dos limites, né? E, de fato, faz uma conexão com essa mesa. Bom, então, rapidamente, meu nome é Rodrigo de Próspero, eu trabalho na UEBT. Eu vou falar rapidinho sobre a UEBT, não tem uma apresentação, é só para vocês entenderem o trabalho da União para o Biocomércio Ético. Então, nós somos uma ONG com base aqui na Holanda, em Amsterdã. Nós trabalhamos aí, inicialmente, com muita força no setor cosmético, mas também a gente trabalha nos setores de farmacêutico e alimentício, promovendo a nossa norma de biocomércio, que é baseada nos 3 pilares principais aí da CDB, que é de conservação, uso sustentável da biodiversidade e repartição dos benefícios, pelo uso pelo conhecimento tradicional, o uso da biodiversidade. Nós tivemos aí o nosso nascimento também, mais ou menos, vamos dizer, como um spin-off dentro da própria da ONU, né, da UNCTAD. Inclusive, a nossa norma ela é baseada, os 7 princípios da nossa norma, elas se baseiam também nos princípios da UNCTAD de biocomércio ético, de biocomércio. E a gente promove, né, essa norma, ou esses pilares da CDB e os pilares da UEBT, através de diferentes programas com certificação, verificação. Temos aí diversas formas de abordar esse tema. Mas a gente tem bastante trabalho na cadeia de cosmético, é uma cadeia muito interessante, assim, é um setor muito interessante. E aí eu gostaria aqui de introduzir um pouco alguns temas para a gente começar a falar nessa mesa, e acho que tem relação também com tudo que vão trazer as nossas painelistas aqui, né? Eu quero destacar 3 que eu acho que são relevantes para a gente iniciar essa conversa. Um é sobre esse tema de que a gente está vendo que, de certa forma, o que a gente tinha de compromissos aí na década da biodiversidade, que foi a década passada, a gente falhou um pouco na implementação de fato, né, mudar um pouco as condições e a perda de biodiversidade. Então, a gente falhou nessa questão. A gente tem que, de fato, trazer isso à tona e achar soluções, e esses são o que a gente coloca aqui nos limites planetários. Eu acho que o setor cosmético pode trazer muita influência sobre esse tema, e formas de como lidar com isso, né, de como, inclusive agora pela perspectiva global da biodiversidade, que foi lançada agora pela CDB, né, um pouco fazendo essa análise, a gente encontra algumas falhas, mas também uma forma de sair disso, né, uma das soluções é a promoção de agricultura sustentável, e aí com o reconhecimento de biodiversidade como parte da agricultura, né, como parte essencial, inclusive a biodiversidade que foi discutida agora há pouco tempo, ou há pouco, né, no painel passado, com conservação de solo, né, existe muita biodiversidade no solo. Então esse é um tema, né, a perda de biodiversidade, que é um tema bastante relevante hoje em dia. Um segundo tema é uma
demanda cada vez maior sobre a transparência nas cadeias, né, e a transparência das relações nos setores e entre as empresas e os produtores rurais, né? Então, existe cada vez maior uma demanda sobre uma transparência das empresas, e especificamente no setor cosmético a gente traz, a UEBT ela tem uma ferramenta que a gente faz anualmente que chama-se o Barômetro de Biodiversidade, onde a gente entrevista consumidores de diferentes países no mundo, e a gente vem vendo que a demanda desses consumidores por conhecer a origem dos ingredientes utilizados nas formulações cosméticas é cada vez mais alta. E eles querem saber de onde vem, como é cultivado ou como é extraído, se é extrativismo, se os atores ali estão sendo respeitados, se o preço pago é justo, etc. Então, isso é um outro ponto muito importante e que está diretamente relacionado também com essa questão de limites planetários, mas também promoção de impactos positivos. Eu acho que um último tema, assim, para a gente abrir essa conversa também é o que hoje até ficou bastante claro com essa pandemia, né, que é a interdependência dos diferentes atores dentro da cadeia de fornecimento, da cadeia de valor, né, de qualquer setor, mas a gente também pode falar aqui do setor de cosméticos. Então, assim, existe uma interdependência desde o produtor rural ou extrativista até o consumidor final, e isso ficou bastante claro agora nessa pandemia, que se eu tomo uma decisão em um certo nível, ou se algo acontece com uma empresa ou com, né, a economia de um país, isso afeta todas os elos dessas cadeias, né? Então, a gente tem que tratar isso de uma forma importante, não só pela Covid, né, mas como um todo, né, que a gente é interdependente, e a gente tem que sempre pensar em formas de melhorar tecnologias, que tipo de tecnologia que a gente está implementando nas nossas atividades, né? Então, acho que isso a gente vai trazer também de discussão aqui com as nossas painelistas de hoje. Então, colocando esses 3 pontos para vocês, eu gostaria então de passar a conversa agora para as nossas painelistas. Nós teremos 3 organizações aqui, empresas, organizações que são muito interessantes e que trabalham de forma interdependente, né, entre elas, mas que promovem esses aspectos de uso sustentável da biodiversidade e de economia ou de química mais verde. E a gente vai ter, então, uma apresentação da Mariana agora, que é da Mariana Doria. Ela é coordenadora de inteligência competitiva e propriedade intelectual no Senai, e ela vai trazer um pouquinho sobre essa visão um pouco mais transversal de tecnologia, barreiras de tecnologia e como que a gente pode oferecer também para o mercado ingredientes mais sustentáveis e formas mais sustentáveis de obter esses ingredientes. Depois a gente passa para a L'Oréal com a Fabiana e depois com a Érica na Beraca com uma relação animais de campo presente, né, com a implementação dessas ações. Então, Mariana, boa sorte. Eu acho que você tem 10 minutinhos, eu te aviso quando eu estiver acabando, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu tenho sucesso aqui. Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Não está na apresentação. Aí, agora acho que agora foi. Dá para ver. Tá bom. Bem, muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a Fabiana, a Bia, né, pela segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar do Green Rio. Antes eu falei, ano passado, na área de corantes, né, que podem ser aplicados na indústria têxtil, como outros setores, corantes naturais e de origem também biotecnológica, né? E hoje, esse ano, eu estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre tecnologias também na área de bioeconomia aplicada a cosméticos, né? Então, meu nome é Mariana, eu trabalho no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, do Senai C-Ticket. A gente fica localizado no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. E a gente trabalha, basicamente, em 3 grandes áreas tecnológicas.
né, biotecnologia, né, com grande enfoque em biologia sintética, a área de fibras e a área de engenharia de processo, síntese química. Né? Nós somos uma unidade de Embrapi credenciada e eu posso dizer que nesses nossos 4 anos, aí, indo para 5 anos de existência, nós temos cerca de 135 projetos de inovação, né, que mais de metade já foram entregues, outros em andamento, e desses projetos, grande maioria é na área de renováveis, né, utilizando matéria-prima renovável para desenvolver novos produtos e processos, né? A gente entende que, como todos os nossos projetos são com a indústria ela nos cobra muito, assim, a fronteira é sempre buscar soluções mais sustentáveis do que o status quo, né? Mais, digamos assim, que com melhor custo-benefício, né, para toda a sociedade em todos os aspectos, né? Então, para a gente poder, digamos assim, viabilizar essa área de renováveis, né, eu trouxe aqui alguns pontos. Essa apresentação, obviamente, não é exaustiva, mas visa mostrar a complexidade, né, desse tema, né, como também mostrar como é importante empresas como a L'Oréal, como a Beraca, entre outras, que estão sendo pioneiras, digamos assim, explorando esse tema, né? Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês um pouco sobre tecnologia estruturante para o desenvolvimento da bioeconomia no setor de cosméticos. Né? Então, passando, a área de bioeconomia vem sendo aí, nas últimas 2 décadas, eu diria, né? Mais particularmente na última década, objeto de grandes documentos de orientativos, né, para diversos países se posicionarem, né, pensando em estratégias na área de bioeconomia. Não é só uma questão, digamos assim, de ser verde e não ser verde. É uma questão emergencial e também a gente vive uma fase que todos os desenvolvimentos tecnológicos, muito da química que foi inventada no final do século XIX, a gente viu até pelo próprio Prêmio Nobel, né, que saiu esse ano passado, o futuro é bio. Se a gente está pensando em avançar em inovação tecnologicamente, é para esse lado que a gente tem que ir. E quando a gente fala de bioeconomia, eu gosto desses pontos que o professor Zé Vitor coloca, assim, existem várias definições, né? Claro que a gente pode avançar, mas pontos que são, digamos, comuns a qualquer definição de qualquer documento que fale sobre bioeconomia, né? É o uso de recursos biológicos, né, renováveis, biomassas, envolve o tratamento e conversão desses recursos biológicos, né, em outros produtos, o uso dos resíduos dessa conversão, né? Então, a economia circular já está aí, né, explicitamente, e gerando produtos de cada vez maior valor agregado, né, para a sociedade como um todo, de forma inovadora, né? Inovação tecnológica é intrínseca, né? Você não tem como avançar na bioeconomia sem inovação tecnológica e sustentabilidade. Então, dito isso, eu trouxe aqui para vocês falar um pouco assim, falando em bioeconomia, a gente está falando em bioeconomia avançada, né? Então, a Associação Brasileira de Bioinovação coloca muito eu gosto desse slide que ele mostra assim, ó, a gente está falando de bioeconomia, só que tem toda uma nova, digamos assim, dinâmica de cadeias, né, que podem ser desenvolvidas e exploradas nesse século XXI, né, através do desenvolvimento de processos e serviços envolvendo aí micro-organismos, bioprospecção, bioinformática, tantas áreas novas tecnológicas, né, que no século XX a gente não ouvia muito falar. E um dos grandes setores que podem ser muito beneficiados e trazer muitos benefícios para a sociedade e estar à frente nessa área é a parte de cosméticos, né? Certamente. E para viabilizar, digamos assim, a bioeconomia na área de cosméticos, como um todo,
nessa cadeia, montar essa cadeia, assim, são muitos desafios, né, que a própria Fabiana e a Érica vão estar podendo colocar para vocês, assim, de colocar o negócio em prática. E eu vou focar aqui para vocês nos desafios tecnológicos, né? Então, assim, você montar uma nova cadeia, quando a gente está falando da bioeconomia, a gente está falando em novas cadeias de valor, né? Novas formas de fazer a nossa economia tradicional rodar. Então, a gente tem as tecnologias tradicionais, né, que vão continuar existindo e nos apoiando, claro, né, no tratamento da biomassa, a síntese química tradicional, que tem aí 100 anos de evolução, a termoquímica, e tem as tecnologias emergentes, que, de certa forma, as tecnologias emergentes é que vai provavelmente viabilizar economicamente e de uma forma mais sustentável a bioeconomia, né? Então, eu trouxe aqui 2 grandes enfoques, né, que para mim são disruptivos, que é a intensificação de processos, e a indústria 4.0. Lembrando que a definição de indústria 4.0 pelo Fórum Econômico Mundial, né, quando eles apresentaram, são avanços tecnológicos emergentes em campos como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, como a gente já ouviu falar, mas envolve também nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, enfim, armazenamento de energia, computação quântica. Então, o Fórum Econômico Mundial, quando apresentou a definição de indústria 4.0, né, que é ampla e utilizada tanto nos Estados Unidos como na Europa, biotecnologia é uma dessas tecnologias emergentes, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente um pouco suprimiu isso, né, do ponto, quando a gente fala muito de 4.0, mas ela está lá. E aí, para a gente poder avançar na bioeconomia e trazer esses insumos naturais, renováveis, né, de origem biológica, que seja de culturas já conhecidas, da biodiversidade, das florestas, a gente precisa trabalhar com a biotecnologia. A biotecnologia, apesar de ser uma tecnologia que começou, digamos, a ser desenvolvida na década de 70, né, do século passado, ela hoje que está dando saltos, digamos assim, né? Então, ela pode contribuir muito, né, nos avanços nas técnicas de plantio, colheita e seleção natural de culturas. Então, quando você pensa na produção de um novo produto cosmético oriundo de uma matéria-prima renovável, né, o fornecimento de matéria-prima vai ter que ser, digamos, uma forma mais organizada, né? A gente vai ter que organizar essa cadeia de valor. A gente está acostumado a ter o fornecimento, né, de combustível através de origem fóssil, né, do petróleo, gás natural, e agora a gente está pensando em origem renovável, né? Então, sejam plantas, essas culturas vão ser sazonais, como vai ser o armazenamento, a produtividade dessas culturas. Então, a biotecnologia é um campo totalmente transversal, né, que passa por isso. E a biologia sintética, que eu gostaria de ressaltar também, dentro da biotecnologia, ela, de uma certa forma, engenharia genética que vai viabilizar, né, a competitividade desses produtos a partir dessas matérias-primas renováveis. Quando a gente trabalha com origem fóssil, matéria-prima de origem fóssil, são moléculas não só muito conhecidas, mas são cadeias de carbono muito mais simples, digamos assim, né? E o ser humano aí teve 100 anos para aprender a lidar com essas moléculas. Quando a gente traz elementos, matérias-primas da biodiversidade, a matéria-prima de origem biológica é altamente complexa, né? São cadeias com, além dos carbonos e hidrogênios, muito oxigênio. E essas moléculas complexas, para você transformar em produtos, né, sem a biologia sintética, é praticamente
impossível, né? Então, 2 eu trouxe minutinhos, aqui... Mariana, só para te avisar. Tá bom, eu já estou... É rapidinho, finalizando. Então, assim, o CRISPR, né, que foi a tecnologia que rendeu o Prêmio Nobel de Química desse ano, que saiu, justamente é uma tecnologia, uma ferramenta, digamos assim, da biologia sintética, que ajuda aí na criação de métodos, tecnologias para tornar essa bioengenharia mais fácil e rápida, né? Então, você está com ferramentas como o CRISPR, você faz com que transforme micro-organismos em pequenas fábricas, né, que vão ingerir aquela matéria-prima biológica e transformar na molécula e no produto do seu interesse. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a parte de intensificação de processos, né? Essa área, ela é uma nova engenharia química, digamos assim, do século XXI. No último século, o ser humano ele buscou, né, adaptar as reações químicas aos equipamentos que ele havia desenhado, né? Cada vez equipamentos maiores, mais robustos. Dessa forma, a intensificação de processos, ela vem nas últimas décadas mostrando que a melhor estratégia é adaptar o processo à reação química, né? Então, principalmente, ela reduz drasticamente o tamanho de uma fábrica, né? A questão da escala perde, né, a necessidade de, quando a gente pensa em buscar um produto de uma matéria-prima no campo, né, se você tem uma microfábrica, né, com microreatores podendo produzir, é muito mais fácil, né? Então, a gente tem aqui, digamos, os benefícios é que você está trabalhando com plantas miniaturizadas, né? Isso reduz o seu investimento de capital e investimento de operação da sua planta, né? Facilita muito mais a introdução desses produtos no mercado. E também você vai estar reduzindo, trabalhando com reações que vão ocorrer de forma contínua em microreatores, por exemplo, você aumenta a seletividade e a pureza do seu produto final, você vai reduzir, né, o gasto com utilidades, energia, reduzir a formação de subprodutos, enfim, entre muitas outras formas aí que a intensificação de processos vai estar trazendo esses processos mais sustentáveis, mais verdes, né? E podendo viabilizar processos também descentralizados dos grandes centros urbanos, porque agora a matéria-prima está descentralizada, né? E, por último, meu último slide aqui, traz a questão das outras tecnologias 4.0, né? Como ela impacta a indústria de processos químicos. E eu diria que a área de cosméticos, ela fica justamente aqui entre químicos de especialidade, química fina, né? E a área química. E assim, ela vai impactar gigantemente. Assim, eu acho que a questão de uma busca também de uma cadeia mais que passe para os benefícios a todos os elos, né? A gente vai utilizar aí várias tecnologias ligadas à IoT, como também blockchain, para trazer transparência para que o consumidor saiba da onde originou a matéria-prima dele, por qual processo passou e toda a sustentabilidade ao longo da cadeia. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Tentei trazer alguns exemplos somente e dos desafios que empresas como a L'Oréal e a Embrapa estão aí investindo para superar e viabilizar essa bioeconomia na área de cosméticos. Muito obrigado, Mariana. Muito interessante a apresentação e vejo aí muitos desafios e interessante toda essa questão de fronteiras tecnológicas, né, de como que a gente transpassa certas barreiras, como que a gente consegue trabalhar em pequena escala, né, trazendo menor impacto e maior produtividade. Bastante interessante a apresentação, muito obrigado, viu? Agora, passando, então, para a Fabiana, da L'Oréal, acho que trazendo um pouco para como se pode implementar, né, esse tipo de desafios, né, e de tecnologias e também de relação com o produtor rural.
Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para a Fabiana, que vai fazer uma apresentação sobre o trabalho aqui da L'Oréal em alguns temas aqui relacionados com o nosso painel. Boa sorte, Fabiana. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a organização do evento, a Bia, pelo convite, pela organização dessa mesa. Então, enfim, eu vou falar um pouco como essas tecnologias que a Mariana apresentou, como que a gente está usando isso dentro da indústria cosmética, né? E quais são os desafios, né? O que a gente espera para os próximos passos, né? Como que essa tecnologia vai ajudar a gente nas nossas inovações. Então, eu vou trazer aqui um pouco o que a gente chama de ciências verdes e como que a gente inova dentro dos limites planetários, né? Que é o que, fazendo até o link com o encerramento da sessão anterior, que a Bia falou de limites, eu vou estar falando bastante aqui dessa questão dos limites planetários. O meu primeiro slide aqui, ele deu uma travada, gente, mas eu acho que pronto, passou. Então, a L'Oréal, primeiro introduzindo a L'Oréal, né, a L'Oréal é líder mundial no setor de cosmético, em 2019 foram quase 30 bilhões de euros em faturamento, presente em 150 países, com 88 mil colaboradores no mundo todo, e aí com 36 marcas internacionais, né. A nossa missão é levar a beleza para todos, com uma estratégia de universalização, que é respeitando as belezas nas suas diferentes formas, né, e com uma visão para 2030, que é respeitar os limites planetários. Mas o que são esses limites planetários? Então, é realmente uma teoria científica, hoje muito abordada pela comunidade científica, que definiu parâmetros que, se eles forem ultrapassados, a vida na Terra, a vida humana na Terra, ela se torna insustentável, ela se torna impossível. Um desses limites e um desses parâmetros é as mudanças climáticas, então isso já é bastante falado, né, tem o Acordo de Paris em 2015, que definiu aí quais são as metas de redução de emissão de países, as empresas estão fazendo as suas próprias metas de redução de emissão. O desafio é grande, mas as metas estão bem estabelecidas, e como o Rodrigo colocou na introdução da mesa, existe, por exemplo, outros limites, né, como a integridade da biodiversidade, que já foram ultrapassados. Hoje, né, um relatório do IPBES, que é a plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, estima aí que cerca de 1 milhão de espécies estejam em risco de extinção devido à ação humana, né? Então, a gente realmente tem que agir e rápido. E o que uma empresa como a L'Oréal pode fazer? Então, a L'Oréal agora em junho anunciou o seu compromisso de sustentabilidade, que é a sua visão para 2030, L'Oréal para o futuro, que vai focar em 3 pilares. O primeiro é a nossa transformação e a transformação da nossa cadeia de valor, que é um pouquinho que eu vou falar, porque aqui vai estar toda essa parte da inovação verde. O segundo é como a gente empodera o nosso ecossistema, e aí todos os nossos stakeholders, incluindo consumidores, através da transparência, que a Mariana e o Rodrigo trouxeram essa questão também. E, por fim, como que a gente contribui para resolver aí os grandes desafios da humanidade, do mundo, e a gente vai estar focando nisso em 3 pilares, que é a igualdade de gênero, então empoderamento feminino, a restauração de ecossistemas e a promoção da economia circular. Então, quando eu falo de transformação da nossa cadeia de valor, nós vamos focar em 4 parâmetros aqui que estão muito presentes naqueles limites planetários que eu apresentei para vocês no primeiro slide. Então, clima, água, biodiversidade e recursos. A L'Oréal definiu várias metas para cada um desses parâmetros, mas aqui eu trouxe uma meta para cada um deles, que vai estar ligada nesse assunto que a gente está falando aqui de inovação e revolução verde, né? Então, o clima, além dos compromissos para a empresa em si, nossos compromissos internos, nós vamos trabalhar com os nossos fornecedores estratégicos para que eles reduzam as suas emissões diretas. Então, aqui essa questão de processos, né, de processos mais que respeitem o meio ambiente, que não utilizem solventes, intensificação de processos é muito importante. Quando a gente fala de água, um dos parâmetros que a gente vai ver é a avaliação dos nossos produtos, que garanta que eles não tenham, que eles sejam respeitosos, na verdade, dos ecossistemas aquáticos, então sejam mais biodegradáveis, não sejam ecotóxicos, né?
Quando eu falo de biodiversidade, o objetivo aqui é manter constante o que a gente chama de ocupação da terra, que é necessária para abastecer os nossos ingredientes que nós usamos hoje no nosso portfólio. Quando eu falo de ocupação da terra, não é só a área plantada, mas também a riqueza de biodiversidade nas áreas onde aquela plantação ocorre. E o último, né, fator aqui é a questão dos recursos, e aí até 2030, a gente quer que 95% dos nossos ingredientes sejam de origem renovável, ou provenientes de minerais abundantes, ou que venham de recursos da economia circular. Então, quando eu pego aqui biodiversidade e recursos, a gente vê, né, de um lado eu quero aumentar os ingredientes de origem renovável, e do outro lado eu quero manter a ocupação de terra constante. Então, são objetivos que teoricamente parecem, assim, contraditórios, mas que a gente vai ter que trabalhar muito junto e muito na inovação para conseguir que os dois sejam satisfeitos. Então, onde que a gente está hoje, né? 2019, qual que é o cenário? Esses números são números do ano passado. Os 59% das matérias-primas nas nossas fórmulas em volume, né, de matérias-primas é de origem vegetal, e que é bastante complexo. Então, a gente trabalha hoje com 1.600 ingredientes renováveis, provenientes de 400 fornecedores, 340 espécies de cerca de 100 países, então é bastante complexo esse portfólio. Em alguns casos, a gente vai estar endereçando vulnerabilidades ambientais e sociais bastante grandes, então, hoje, né, em 2018, a figura que a gente tem é que 68% dos nossos ingredientes de base de planta vêm de fontes sustentáveis. E aí, além de aumentar o número de ingredientes renováveis para 2030, eu quero também que 100% deles sejam sustentáveis. Então, aqui vai ser algo bastante importante para ser trabalhado. E como que a gente vai fazer isso? É aqui que a gente entra com as ciências verdes, e aí eu vou dar enfoque em dois pilares. O pilar que é o pilar do cultivo, então, muito a questão da agricultura regenerativa. Eu vou dar um exemplo, mas depois acho que a Érica vai trazer isso muito mais forte, né, porque é o coração da Beraca hoje, eles fazem isso muito bem. E o segundo pilar é o pilar da transformação, os processos, né, que a Mariana trouxe um pouco aí para a gente, as tecnologias. Então, se tudo der certo, vou passar um videozinho para vocês que fala hoje da nossa, a gente usa manteiga de cupuaçu, né, no nosso portfólio, e eu vou falar um pouco aqui dessa questão da agricultura regenerativa, do impacto social no campo, para vocês verem um pouco como a gente trabalha com isso. Primeiro a gente quebra, tira a casca, a gente faz o doce, a geleia, o licor. Nós estamos aqui para conhecer um pouco a história do SAF. É um sistema agroflorestal onde se compõe com floresta, árvore grande, frutífera e florestais. E hoje um dia é importante para nós, porque estamos inaugurando uma fábrica de suco, né? Estamos mais alegres ainda porque muitos parceiros estão aqui. Instituto Beraca, L'Oréal está aqui com nós. Investir para um projeto para ajudar a alavancar a associação, ajudar a alavancar a produção de cupuaçu. Bom, então esse é um exemplo, a Érica vai falar um pouco mais dessa questão, acho que aí vai ficar até mais claro para vocês também. E o segundo pilar, né, que eu trouxe é o pilar da transformação. Então, trago aqui um exemplo que é o Proxilane, é uma matéria-prima, é um ativo anti-idade que a L'Oréal já usa há algum tempo. Aqui a gente usa um processo de transformação que é baseado na química verde. Então, é muito legal esse ativo, porque a gente vem de um design a partir do biomimetismo, então a gente está aí
mimetizando ingredientes que estão na nossa pele, desenvolvendo a partir de matérias-primas de origem vegetal, então a gente usa uma xilose, né, vegetal e sustentável. Esse composto, ele é um composto que não é acumulativo no meio ambiente, ele não é ecotóxico, não é persistente, e ele é feito por um processo eficiente aí de síntese que utiliza água como solvente e catalisador. Então, aqui a gente está falando de química verde, mas qual que é o nosso grande desafio, né? Qual que é o próximo passo? O que a gente busca, né? Hoje a gente tem 59% de ingredientes de origem renovável, a gente pretende ter aí 95% de origem renovável ou minerais abundantes. O nosso foco é em 3 pilares, né? Então, o primeiro, desenvolver ingredientes que sejam a mesma molécula que já existe, por exemplo, retinol, vitamina C, que hoje são feitos por processos sintéticos, mas obtê-los a partir de processos verdes, né? Um exemplo que a gente tem já hoje dentro do portfólio é a esqualano, que é uma molécula hoje feita a partir de fermentação de cana-de-açúcar. O segundo objetivo são ingredientes que tenham a mesma funcionalidade, mas não necessariamente a mesma química, então vou estar falando aí de silicone, por exemplo, né, que é bastante usado na indústria de cosméticos, e aí eu não tenho como substituir tal qual, então vou precisar trazer essa funcionalidade de origem vegetal. E por fim, e o último pilar, mas não menos importante, é ingredientes com uma performance superior. Trago aqui um exemplo que já existe, que é o madecassoside, que é um ingrediente de regeneração da pele, que hoje é extraído da centela asiática, que é uma planta que é nativa de Madagascar, e aí a gente tem um projeto lá, inclusive, com a UEBT, que é tanto para a questão do cultivo, né, da centela asiática, melhorias no cultivo e também impacto positivo ali para onde ele é cultivado, mas também uma questão de otimização dos processos da extração da madecassoside. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Passo a bola de novo aqui para o Rodrigo, para a gente continuar a nossa mesa redonda. Obrigada. Muito obrigado, Fabiana. E eu acho que a sua apresentação é muito clara, assim, a complexidade de quando a gente fala da indústria cosmética, né, ainda mais numa empresa, né, grande como a L'Oréal, é muito complexa a quantidade de matérias-primas, a quantidade de cadeias envolvidas de outras empresas que fazem parte dessa jornada com vocês, né, que quando vocês assumem um compromisso, na verdade, vocês não assumem um compromisso sozinho, né, vocês assumem com as empresas que estão com vocês, com seus consumidores e etc., né? Então, acho que falando disso, eu gostaria então de chamar a Érica que é um dos que está desafiada por você, né? Que é uma das fornecedoras, a Beraca é uma das fornecedoras da L'Oréal e que trabalha muito em linha com toda essa questão que a gente vem discutindo e vem promover conservação, uso sustentável de biodiversidade, aí, como a gente discute nesse painel. Érica, boa sorte. Gente, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, pelo convite aqui. Eu vou falar um pouco da Beraca, do trabalho que a gente faz em campo, e vou focar em 2 casos de áreas privadas, só para a gente ter um pouquinho dessa noção de trabalho nas cadeias, tá? Então, aqui só para... Estou passando o slide... Então, só para pontuar, né, quem não conhece, a Beraca, ela trabalha com matérias-primas para a indústria de cosméticos e farma. Então, a gente é bem conhecido aí nesse setor específico, né? E a gente já está há muitos anos trabalhando dentro de conceitos de valorização da sociobiodiversidade. Então, só para pontuar aqui, a gente tem diferentes parceiros e compromissos com instituições que já trabalham na Amazônia, principalmente, que é onde a gente está. Eu queria pontuar a questão de certificações, que é aí uma das formas de facilitar o entendimento dos nossos clientes e ter garantias das boas práticas. Então, o que nos leva, né? O que está no nosso dia a dia é a questão do relacionamento com as nossas cadeias fornecedoras. Esse relacionamento, ele é orientado a partir das diretrizes do Programa de Valorização da Sociobiodiversidade. Esse programa, ele vai estar dividido em 8 capítulos diferentes. A gente tem, obviamente, a questão da manutenção da compra de matéria-prima, que essa é a nossa base de relacionamento, mas em cima disso várias outras coisas se desdobram, né? A assistência técnica presencial, possibilidade de ter projetos com essas comunidades e projetos aí em parceria, então clientes da Beraca com a Beraca e a comunidade, que é o caso que a Fabiana comentou,
né? As diferentes auditorias que a gente faz para áreas que são certificadas e não certificadas, né? O nosso programa, a gente fala que ele é estruturado como se fosse uma árvore, porque a gente até consegue cortar os galhos e identificar esses galhos, identificar qual é o objetivo de cada um no nosso programa, mas ele só funciona se ele estiver inteiro, né? Se ele for a árvore de fato. Né? Então, o que nos alimenta? Nos alimentam as necessidades dos comunitários, as possibilidades de trabalho junto, a sociedade, os clientes e as demandas que fazem com que a gente inova, e o nosso olhar para valorizar o agroextrativismo, que é isso que vai fazer com que a gente entenda aí a questão da floresta em pé e fortaleça esse ambiente de bioeconomia, né? Os nossos pilares, né, aí, os nossos galhos, eles focam no desenvolvimento humano de forma equilibrada, na ética e transparência, na conservação da água e da biodiversidade e na rentabilidade adequada. Então, isso tudo está dentro aí desses 8 capítulos que eu comentei, né, e a gente tenta trabalhar um olhar de relacionamento com essas comunidades. Então, a gente está muito no dia a dia, tem uma comunicação superativa, né? Mas a gente já tem um grande desafio, porque estamos em 13 estados, um pouco mais de 10 mil famílias estão aí atuando conosco, né? Então, é muita gente para gerenciar, e diferentes olhares aí na questão de abastecimento da biodiversidade, né? A gente trata isso de uma forma muito particular para cada território, né? E a gente tem um time, tenho uma foto aqui com 2 pessoas do time fazendo uma visita de campo, que é uma das coisas que a gente mantém no nosso dia a dia, porque é essa comunicação ativa que vai nos dar esse feeling, né? Entender quais são as necessidades ali, não só da questão da compra da matéria-prima, mas como gerenciar melhor o território, quais são as possíveis ameaças, né? Então, a gente já passou em situações em que a gente vê que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de demanda que a gente faz para não sobreexplorar uma espécie. E aí, a partir disso, né, com esse olhar, a gente não vai ter só esse olhar de compra, né? Estou com um exemplo aqui no Cupuaçu para poder fazer a ponte com a Fabiana, mas a gente não está só interessado quanto entregou, quanto não entregou. A gente está interessado em saber quem está por trás. Quem são as pessoas que fazem a entrega de matéria-prima? Se as pessoas são certificadas, certificada orgânica, ou não, essas pessoas estão atuando com a gente aí no dia a dia, porque aí que é nelas que a gente vai poder focar a energia de fazer um treinamento, de ir no território, na casa delas, entender a área onde elas estão fazendo coleta, ou então na área onde elas estão fazendo plantio, e entender quais são, de fato, as melhores práticas que a gente precisa executar ali. É isso que, no final das contas, vai garantir um produto de qualidade, né? Vai dar o nosso direcionamento de tratativa no campo e também vai fazer com que a rastreabilidade não seja simplesmente uma forma de dizer que eu sei a origem, né? Eu consigo dizer com a rastreabilidade que além de saber a origem, eu sei quais são os desafios ali para eu tratar em cada um dos territórios, porque a gente está em situações diferentes. Eu posso estar numa cidade e do lado a situação ser muito, muito complexa em comparação com a outra, né? Então, só vou pontuar 2 áreas, né, agora. Aqui essa área de agrofloresta, que eu vou comentar mais para frente, né, só para a gente ter uma noção. Eu sei onde está a casa de cada um, onde estão cada uma das pessoas, mas a gente dá uma olhada no mapa e já dá uma assustada, né? Aqui as áreas que são mais verdes, né, as áreas que ainda têm mais árvores, um território mais conservado, ou plantios mais adequados, né? E a gente vê uma boa parte aqui de áreas muito limpas, né? Esse é um território onde a gente tem uma atividade rural muito intensa, né? Então o nosso dia a dia é de entender as possibilidades em cada território, né? E aí juntamente com essas pessoas ver como que a gente consegue dar uma equilibrada, né? Com relação a esse diferente uso do solo e a questão da gente continuar consumindo matéria-prima de uma forma que é adequada. Aqui um segundo exemplo, né, já é um exemplo de extrativismo. A gente tem, boa parte das nossas áreas são áreas de extrativismo. Mas eu estou pontuando aqui um trabalho que a gente faz com o Imaflora, que é o Floresta de Valor, e está associado também ao programa Origens Brasil. Então a gente vê totalmente diferente, né? O mapa é diferente, né? Na verdade, a qualidade do mapa é diferente,
Mas a gente vê aqui que eu estou numa área de floresta nacional, eu tenho um plano de gestão, né, um plano de manejo dessa área, e eu tenho atores diferentes nessa área que vai fazer que o engajamento desse território, dessas pessoas, seja muito melhor para a gente poder consumir as matérias-primas, né? Então, são olhares diferentes, mas é super importante a gente entender que áreas de conservação, elas têm um tipo de trabalho, e áreas particulares, elas requerem outro tipo de trabalho. Vou dar mais 2 exemplos, né? Só para a gente poder olhar aí a questão das áreas particulares, né? A área de Tomiaçu, que foi onde a Fabiana comentou, né? Esse território que está nesse município, o município em si, ele é muito conhecido pela questão da produção de palma, né? Do dendê e dos derivados do dendê. E, em segundo lugar, vem a questão da plantio de pimenta do reino, né? Então, a pimenta do reino ela é super conhecida, né? Ela é disseminada em grandes, médios e pequenos produtores, mas os médios e pequenos atuam bastante, e os grupos que têm atuado com a beraca, além de trabalhar só com a pimenta do reino, ao invés de ser uma monocultura, trabalham num esquema de aproveitamento, né? De sistema de agroflorestal. Então, tem várias outras espécies associadas, é o que faz bastante esse gancho, né? Eu consigo ter mais produtos de uma área só e sem necessariamente estar expandindo. Então, só para ter uma noção aqui, só para pontuar, a gente está com esse grupo desde 2007, eles já trabalhavam com polpa de fruta, porque o município também tem algumas cooperativas muito grandes que atuam como polpa de fruta, e essa associação que seguiu o mesmo caminho. Só que a semente era uma coisa descartada. E em 2007 a gente fez essa proposta, né, de trabalhar com a semente. E aí, além de trabalhar com a semente, era uma semente certificada orgânica, né? Então a gente tinha toda a questão da área ali, onde tem as áreas de cupuaçu com outras espécies também certificadas, né? E hoje ela é um grande componente aí da renda familiar. Só para aí eu vou pontuar melhor que a gente tem aqui, né? Na foto da esquerda tem uma área de monocultura, né? Só plantio de pimenta do reino. Aqui a gente tem o estágio inicial da pimenta do reino dentro de um contexto de agrofloresta. A gente não consegue olhar aqui outras espécies, mas vocês conseguem ver no fundo que já tem mais espécies, né? Já tem um certo sombreamento. A foto é super bem iluminada, mas ali o pessoal começa a intercalar, né? Depois da pimenta do reino, eu já tenho certas mudas que começam a fornecer frutos, e depois de um tempo a gente está utilizando essas estacas que já não tem mais a pimenta do reino para outras coisas, né? Principalmente para colocar aí um maracujá, que é uma trepadeira. Essa é uma foto que a gente teve, que a L'Oréal cedeu, né? A gente tem um trabalho já de longa data com eles, mas só para vocês terem uma noção de cima, né? O quanto de área limpa, né? Quanto de área desmatada a gente tem, e como é que fica essa situação numa área que não tem aqui, que eu só tenho pimenta, né? Que eu não tenho SAF. No canto superior da direita, você já vê uma capoeira, né? Só que essa capoeira, na verdade, por baixo dela está escondido vários pés aí de cupuaçu e de cacau. Então ela não está com um manejo super bacana aqui. A gente tem outras, vou mostrar outras áreas que tem um manejo bem adequado, mas ainda assim já é diferença. Como são áreas particulares, a gente vê, né, a decisão do dono da área, né, o que aquilo é interessante para ele fazer, e como que a gente atua para demonstrar interesse em trabalhar com outras espécies aí na composição de renda. Érica, só para te avisar, 2 minutinhos. Tá ótimo. Tem mais 3 slides, obrigada. Então aqui eu tenho, né, o SAF de fato mais organizado, então a gente consegue olhar que eu tenho açaí, eu tenho pupunha, eu tenho outras espécies, então tá bem limpa a área, mas é uma área bem manejada. Na foto da esquerda eu já tenho aqui mais o foco no nosso cupuaçu. Depois de um tempo a gente tem uma área tão fechada que você não identifica mais. A gente tem aqui açaí e cupuaçu disponível, né, sendo utilizado, mas tem tantas outras espécies, principalmente espécies que são de essências vegetais, né, essências florestais, que a gente não consegue mais identificar. E aqui é a casca
que hoje em dia a gente já faz um treinamento com o grupo para eles utilizarem a casca como um composto para enriquecer o solo. Aqui para o grupo de Bragança, eu já estou finalizando. A gente começou, né? Tem o Instituto Uberaca está liderando um projeto lá. É um projeto deles, né? Desenhado por eles, em que nessa área de Bragança eles são fortes produtores de farinha. E a farinha demanda muita área desmatada. Então, a gente está recuperando algumas áreas e fazendo SAF, incluindo a própria mandioca, né? Então, aqui é o nosso desenho base de como vai ficar. E aqui é o nosso andamento, né? Ainda está muito no começo, começou isso do ano passado para cá. Então, o pessoal aqui fazendo plantio. O que eu quero ressaltar? Quais são os desafios que a gente tem nessa questão de cuidado da cadeia, né? Quando a gente está trabalhando com áreas particulares, a gente tem maior incentivo, né? A gente precisa de maior incentivo para os donos dessa área, né? Para ele poder alterar o modo de cultivo. Ele tem que entender que aquilo é realmente interessante para ele financeiramente, principalmente. As áreas públicas, né? Elas dependem de uma integração entre o governo, outras autoridades e também ter um plano de manejo adequado. Se não tiver esse plano de manejo, a gente pode perder aí nossa intenção de boas práticas com essas áreas de UC, né, de unidade de conservação. Então, o plano de manejo e a certificação são boas práticas. A certificação ela é ótima no caso da Beraca, porque ela traz uma precificação diferenciada para o produtor. Então, na área particular é um grande atrativo. Eu só queria pontuar a questão da rastreabilidade, né? Ela é extremamente interessante, mas ela é afetada pela baixa escolaridade. Então, se você não tem ali condições daquele grupo informar, porque não sabe escrever, a gente perde todo esse trabalho. Então, a gente tem que auxiliar o máximo possível, entender e respeitar os limites de cada local e aí trabalhar com projetos paralelos, né? A tecnologia ela é um facilitador para a gente nesse caso, mas ele não soluciona tudo. A gente tem que treinar, a gente tem que orientar e entender outros problemas básicos. Nisso a gente tem a comunicação, que é nosso dia a dia, né? E a questão do tipo de produto que a gente está trabalhando, né? No caso do cupuaçu, eu não tenho a semente se eu não tiver a liberação da polpa. Então a gente tem que trabalhar aí com um mercado seguro para ter de fato a semente, né? E ter a estabilidade nessa compra. E aí no nosso dia a dia a gente tem muita questão administrativa, né? Da gestão dos grupos, né? Os grupos eles precisam ter um potencial empreendedor. Se eles não tiverem isso, essa gestão e todo esse trabalho ele pode ir por terra. Então, o que a gente faz mais é poder entender ali quais são as potencialidades e as pessoas que se destacam, que precisam de algum tipo de apoio da nossa parte. E aí isso vai fazer com que a cadeia realmente funcione e que a rastreabilidade, todo esse impacto vá para frente. Então, gente, eu agradeço. Desculpa, Rodrigo, se eu passei muito horário, mas estou disponível para perguntas para vocês. Tá ótimo, Érica, muito obrigado e obrigado às outras painelistas. Eu vejo assim, a apresentação ela deixa muito clara que quem dera a gente tivesse mais, né, empresas como as que apresentaram aqui hoje, que tem esse compromisso não só com a transparência, né, com a rastreabilidade, mas também tudo que significa, né, tudo que traz junto com a rastreabilidade, com a transparência, que é a corresponsabilidade, né? Que é a responsabilidade de você de fato promover impactos positivos ali em campo e no cultivo, no extrativismo, na agrofloresta, promover a agricultura orgânica, a agricultura regenerativa, etc. Então, muito interessante, muito obrigado pelas apresentações. Bia, eu acho que a gente está ali com um tempo bastante estourado, né? Então, é melhor terminar aqui ou dá tempo de uma perguntinha só para finalizar? Acho que é melhor finalizar. Eu não te escuto, desculpa. Okay. Desculpa, faz uma perguntinha. Ah, tá legal. Não, uma perguntinha só que eu gostaria de colocar para as nossas painelistas, que eu acho que tem a ver... Pelo que a gente viu aqui apresentado, quando a gente fala dessa corresponsabilidade, da interdependência, da transparência, a gente está falando de promover impacto positivo nos fornecedores, né, nos produtores rurais, nos extrativistas, né, como que a gente melhora a condição de vida deles. E eu queria saber, de quem quiser comentar, né,
Como que vocês veem o crescimento? Isso vem da apresentação da Mariana, que eu acho que é super interessante, mas que eu vejo quando a gente trabalha com a biossíntese, por exemplo, a gente acaba não tendo esse elo do produtor rural ou do extrativista, até porque o ingrediente, o ingrediente que vem da biodiversidade, ele não traz só a molécula que te interessa, né? Ele traz várias moléculas, né? E quando a gente trabalha com a biossíntese, você consegue direcionar para qual molécula você quer ali que traga. Então, eu queria só um comentário de vocês de como que vocês veem essa tecnologia e quais seriam, assim, os benefícios ou os desafios de se trabalhar com essa tecnologia que não deixe de trabalhar, por exemplo, com produtores rurais ou que diminua, né, o impacto positivo que a gente busca nessas relações com produtores e extrativistas. Eu posso comentar aqui, Rodrigo, se você quiser, Claro, assim, rapidamente. Eu acho que uma coisa não é em detrimento da outra, né? Eu acho que a biossíntese não vai fazer tudo e vice-versa, né? Então, acho que são tecnologias que vão ser complementares. Algumas coisas a gente vai ter que fazer por biologia sintética, vai ser a rota talvez mais eficiente, algumas outras coisas não. A gente vai ter que fazer por outros processos, e aí também com essa questão da agricultura regenerativa e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Acho que uma tecnologia não vai substituir completamente a outra. Acho que hoje elas vão ser complementares. E aí, só falando um pouquinho dessa questão da biossíntese também, a partir do momento em que a gente vai ter que acessar de qualquer forma aquele patrimônio genético, e aí isso vai estar muito ligado com toda a questão também da repartição de benefícios, né? E isso hoje é muito importante. Então, dentro de todo o programa da L'Oréal, né, se vocês puderem ler, vocês vão ver lá que vai estar escrito toda a conformidade com as regras de repartição de benefícios e tudo mais. Até porque isso é uma forma de dar esse retorno, né, justo e equitativo da onde aquele patrimônio genético saiu, e para nós também é uma fonte interminável de inovação, porque a gente precisa garantir que vai estar conservado para a gente poder ter acesso a novas moléculas ali de origem biológica também. Então, eu vejo um pouco dessas duas formas, a complementaridade e a questão da repartição de benefícios vindo garantir que vai ter sempre ali um elo também com a questão da origem. Tá ótimo, tá claro. Só complementando o que a Fabiana falou, assim, não são coisas, são coisas complementares, né? Acho que cada caso é um caso. A gente tem que lembrar também que quando você está extraindo algo da biodiversidade, né? Uma molécula de interesse de uma planta, às vezes você está interessado no efeito sistêmico daquela combinação de compostos daquela planta. Então, não é simplesmente sintetizar que seja biologicamente ou quimicamente aquela molécula isolada, né? Às vezes o efeito combinado, né? Então é o que tem sido muito questionado na área do canabidiol, que o extrato da cannabis não, se você substitui o medicamento por um canabidiol sintético, não tem o mesmo efeito do extrato da planta, né? Para o medicamento. Então são coisas que devem caminhar juntos e uma apoiando a outra, digamos assim. Muito bem, eu acho que esse é o resumo, né? Acho que as coisas elas podem caminhar juntas e promover impactos positivos dos dois lados. Bia, a gente Érica, não sei se você quer comentar, desculpa. Não, eu só ia comentar que pra gente isso é super interessante, essa complementaridade, né? Porque na hora que a gente olha a matéria-prima, dependendo do mercado e do interesse, a gente precisa fracionar isso, né? Justamente, buscar aquela molécula. Então, a gente olhando, tendo essa questão da demanda, aí o que mais pontua é a questão dessa interdependência. Então, a gente, como fabricante de óleo, por exemplo, está associado a alguma outra instituição que consegue nos auxiliar, porque é isso que vai fazer esse olhar de campo ser mais otimizado, né? A gente conseguir produzir mais com a mesma área ou com uma área menor. Muito bom. Bom, então, acho que a gente deu certinho em cima da hora, Bia. Desculpe se a gente ultrapassou um pouco o tempo, mas é que o papo aqui está muito bom. E eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer as palestrantes, agradecer a organização do evento Green Hill e é isso. Muito bom. Eu que agradeço, foi uma aula, foi como sempre, acho que todo mundo aprendeu bastante aqui com vocês. E, sobretudo, porque vocês mostraram
um Brasil profundo, que muita gente não conhece, que vocês trouxeram para cá, para o lado dos urbanos, o quão longe vocês vão para poder chegar a um produto de qualidade, preocupado com sustentabilidade, e o impacto que isso tem nas comunidades, o respeito, vocês começaram falando de limites, mas o respeito aos limites da biodiversidade e dos produtores também, que eu acho que eles é que são os verdadeiros guardiões da floresta. Então, eu acho que foi muito rica essa apresentação e só tenho a agradecer a cada um de vocês. Rodrigo, muito obrigada por você ter vindo moderar essas meninas aqui, que são bravas guerreiras aí, que estão trazendo o melhor do Brasil. É um prazer, né? Eu também fiquei com inveja de você estar moderando elas. Mas eu fiquei muito feliz, foi muito bacana. A gente, como eu disse no início, na abertura, eu acho que cada um desses painéis merece um evento em si. E certamente esse é um deles. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho mais essa questão dos limites planetários. Inclusive, no final desse evento, haverá uma apresentação chamada Saúde Planetária, que é um projeto da USP, que eu acho que tem tudo a ver com o que foi conversado aqui. Então, vai casar muito bem, vai dar match, isso aí, vai dar certo. Muito bom. Muito obrigada. Eu já convido vocês a ficarem para o próximo painel, porque vocês falaram muito da questão rural, do link do rural. E o próximo painel é justamente desenvolvimento regional e bioeconomia. E por que tem a ver? Porque vocês trabalham com clusters, com espaços que se juntam e fazem uma regionalidade. E é exatamente isso que o próximo painel vai tratar. Como é que você... E é o que foi falado na abertura do evento pelos dois secretários, tanto o secretário Marcelo Morales quanto o Svan, que falaram que vão lançar programas voltados para clusters regionais, para valorização dos biomas. Então, nós estamos em sinergia e, mais uma vez, nós estamos mostrando aqui o quanta coisa boa o Brasil tem para mostrar, e isso precisa chegar lá fora, porque a gente tem uma imagem muito boa para mostrar também. Então, isto posto, eu convido vocês a continuarem e já começo a chamar os próximos palestrantes que vão compor exatamente desenvolvimento regional e bioeconomia. Muito obrigada a cada um de vocês, Rodrigo, Fabiana, Mariana, Érica, vocês são 10.